Olá a todos, professor Luiz Cláudio. Estou iniciando aqui um novo assunto no nosso canal, né, que é a questão agrícola, tá? Já gravei um vídeo falando sobre propriedade, concentração das propriedades, gravei um vídeo falando sobre a Revolução Verde, e eu gostaria de gravar um vídeo agora para a gente poder falar sobre os fatores que influenciam a produção agrícola. A gente tem que pensar o seguinte: a produção agrícola ela não é igual à produção industrial, que eu reúno uma galera dentro de uma fábrica, tenho as tecnologias ali, tenho um controle do trabalho, tenho as atividades que cada um tem que fazer, e no final daquela situação ali surge um produto. A questão agrícola não. Ela tem uma influência muito grande da questão climática, porque é feita a céu aberto, ou seja, ao ar livre. Então, quando tem uma grande chuva, quando tem uma grande seca, quando tem chuva de granizo, quando a temperatura baixa demais, quando a gente tem algum fenômeno climatológico que acaba gerando alguma grande mudança no tempo atmosférico, isso tudo influencia a produção agrícola. Eu posso ter preparado o melhor solo, posso ter preparado a melhor semente, mas a questão do clima pode ter acabado com a minha produção. Ou seja, pode acabar com a minha produção. Então a gente sempre tem que pensar o quê? Existem fatores que acabam influenciando essa produção agrícola, tá bom? Então são 3 fatores principais que a gente sempre tem que pensar. Questão do clima, tá bom? Questão do solo e a questão do relevo, tá? Então eu vou tratar de cada um aqui separado para a gente poder ficar mais dinâmico. A questão do clima eu acabei de falar para vocês. Muito sol, muita chuva, isso tudo acaba influenciando se você vai ter uma grande produção ou não. Você pode preparar tudo e você passa por um grande período de seca e você acaba perdendo sua produção. Os itens agrícolas acabam sendo muito vulneráveis em relação a essa questão do clima. Então, as sementes transgênicas da Revolução Verde, elas surgem bastante em relação a esse processo para tentar controlar essa questão atmosférica climática. Por quê? Por que surge isso? Porque você cria sementes que são adaptadas a situações extremas, ou seja, muito calor, muita chuva, muita seca, muita água, ou seja, qualquer situação, muito frio, ou seja, qualquer situação extrema do clima pode ser controlada por uma semente que seja adaptada a isso. Lógico que essas sementes transgênicas, elas acabam podendo causar danos à saúde, acabam gerando plantas mais resistentes, tá? Tudo isso pode ter influência na nossa saúde, tá bom? O milho talvez seja o nosso maior exemplo de produto transgênico. Utiliza essas tecnologias há muito tempo para tentar se adaptar a essas questões climáticas. A questão do solo é a questão dos fertilizantes do solo, né? A questão dos nutrientes. Lembrando que eu já gravei vídeos sobre os solos. O solo tem 2 camadas que tem mais matéria orgânica, que é o horizonte O e o horizonte A. Essas camadas, geralmente quando você tem muito uso de maquinária, elas são retiradas, né, nos processos de aração do solo. Então, volta e meia, você tem que fazer uma fertilização do solo. Só que essa fertilização não costuma ser uma fertilização orgânica, por quê? Essa fertilização orgânica acaba levando um pouco mais de tempo para você adubar o solo, você conseguir a matéria orgânica para poder misturar naquele solo, para poder formar aquele humus. Então, o que eles acabam fazendo? Compra fertilizante, adubo artificial e mistura no solo. Só que muitas das vezes isso não recupera os nutrientes do solo. Isso acaba gerando até mais impactos ali naquela região. O solo fica mais empobrecido, tá? Outra questão em relação aos solos é que eles acabam, pelo uso de maquinário, acabam se tornando muito compactos. Isso acaba gerando também grandes impactos ali naquela produção. A água não consegue infiltrar, ou seja, os sistemas de irrigação acabam não funcionando da forma que deveriam funcionar. Então tudo isso acaba sendo um grande empecilho para a produção. Clima, solo, relevo, tá? Produzir em montanhas. Como que eu posso produzir numa área montanhosa? Ou seja, geralmente o ideal é o quê? Eu tenho uma área bem planinha para eu poder produzir ali, tá? Minhas máquinas vão circular por ali com muita facilidade. Mas existem locais, tipo, por exemplo, região serrana aqui no Rio de Janeiro. É uma área montanhosa, eu tenho que produzir nas montanhas. Então, como é que eu vou fazer? Então, eu tenho que ter alguns sistemas que possam me ajudar nesse processo. Daí que surge o chamado terraceamento, para evitar um processo de erosão mais forte, as chamadas curvas de nível, tá? São formas de você produzir nas montanhas para fazer com que você perca menos material, perca menos nutrientes e evite os processos erosivos. Tá? Então, o relevo acaba sendo um fator também limitante em relação à produção agrícola. O ideal é você produzir nas áreas mais planas. Tá? A região sul do Brasil, que tem grandes áreas de planície, região central, do centro-oeste também. Então, são áreas que facilitam esse processo de uso de maquinário. Tá bom? E são nessas regiões que acabam produzindo mais, né, em relação a esses processos agrícolas. Então, sempre que falar em fatores de produção agrícola, pense no seguinte: clima, solo e relevo. O clima, as condições atmosféricas acabam influenciando se você vai produzir muito ou pouco. As sementes transgênicas tentam controlar um pouco disso, tá bom?
A questão do solo, que ele tem que ter nutrientes e não pode estar muito compactado. E a questão do relevo, para você poder usar maquinário ou não, para você ter mais ou menos erosão. Então são esses os fatores que acabam influenciando a sua produção agrícola, tá bom? Eu vou gravar outros vídeos aí sobre questão agrícola para a gente poder ficar inteirado no assunto. E vou gravar um vídeo também com questões de vestibular e Enem que caíram sobre esse assunto, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos juntos.